Seguimos nos temas internacionais. O Kremlin está em contato com o governo venezuelano de Nicolás Maduro em meio a todas as tensões sobre os ataques dos Estados Unidos no Caribe e também no Pacífico. Luca Bassani está de volta direto da Europa e tem mais detalhes a respeito desse assunto. O que é que esse contato entre os países, Luca, ou seja, russos e venezuelanos, pode significar em meio a essas tensões verificadas com o Donald Trump também? Pois é, Nonato, isso pode significar um apelo do governo de Nicolás Maduro ao seu principal aliado, ou talvez o mais forte dos seus aliados, a Rússia, que inclusive teve um importante papel em suprir militarmente o exército venezuelano em alguns momentos durante os últimos anos. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, eles têm uma série de obrigações contratuais com a Venezuela após um acordo estratégico selado durante a última visita de Maduro à Federação Russa. Este acordo que não foi divulgado na íntegra à imprensa, mas segundo os informantes mais próximos, envolveria setores como telecomunicações, cooperação militar, cooperação no aspecto de extração de minérios. Então, por ser um pouco nebuloso para o resto do mundo, muitos até assumem que possa haver uma espécie de cláusula de mútua defesa, e o governo de Nicolás Maduro, estando em uma situação tão adversa, com uma pressão tão grande dos Estados Unidos, teria recorrido à Rússia. Na semana passada, o próprio Maduro disse que o seu exército possui mais de 5 mil mísseis russos de fabricação russa de pequeno alcance, mas que poderiam eventualmente atingir algumas embarcações norte-americanas próximos da costa do país. Isso tudo tem elevado essas tensões na região do Caribe, lembrando que as ações militares norte-americanas contra o narcotráfico não têm acontecido apenas na costa venezuelana, mas também na costa colombiana, aí no Oceano Pacífico. A gente vai ficar de olho no desenrolar dessa situação, considerando que o presidente Donald Trump disse que o governo de Maduro está com os dias contados, praticamente dando um indício que os Estados Unidos podem sim tomar uma atitude mais drástica e até mesmo uma intervenção terrestre no país sul-americano, e que poderia, obviamente, ter fortes repercussões ao Brasil, país vizinho com mais de 2 mil quilômetros de fronteira com a Venezuela. A gente vai ficar de olho nessas movimentações ao longo desta nova semana. Tá falado, então. Luca Bassani, direto da Europa, muito obrigado pelas informações, Luca, e é um assunto para a gente trazer os nossos comentaristas de hoje também para a conversa. Roberto Mota e Cristiano Vilela. Vilela, queria te ouvir primeiro nessa rodada. Como é que você está vendo essa situação toda e agora essa tensão aí na conversa do Maduro com o Putin, à medida em que os Estados Unidos têm promovido, inclusive, constantes ataques, a barcos, que é meio que uma licença para matar, porque a gente não sabe quem está lá. A gente confia apenas na palavra da autoridade americana. Não, eram traficantes, não sei o quê. Mas você não teve um julgamento, você não teve uma avaliação, você não sabe se é pescador, e por aí vai, e sai atirando indiscriminadamente. E por outro lado, o Maduro está lá no seu país, mas o Trump já disse que ele tem condições de cair, sem necessariamente dizer que vai usar a força para isso. Mas o fato é que há uma tensão também aqui no nosso vizinho, ô Vilela. Pois é, Nonato. E Donald Trump, mais uma vez, ao longo dos seus 9 meses de mandato, nesse segundo mandato presidencial, entra numa polêmica, sai de outra, já emenda noutra e continua nas manchetes de todo o mundo. Você vê que Donald Trump, ele, ao longo de todo esse período, ele tem promovido uma série de conflitos, uma série de contendas aí com países, com organizações diversas, cada hora com um tema novo, e a bola da vez parece a Venezuela. Agora, da mesma forma com que repentinamente ele entra em determinados temas, ele sai sem necessariamente solucionar a questão. E talvez uma situação como essa, onde Maduro, o regime do ditador Maduro, ele vem sendo a bola da vez em relação ao presidente americano, é natural que o regime vá buscar articular suas forças com os seus parceiros globais, no sentido de não deixar cair facilmente, no sentido de ter algum apoio, ter algum subsídio para se manter no poder. É natural que ele vá se movimentar nesse sentido, e agora, com a presença da Rússia, ou pelo menos com a indicação de que a Rússia poderá estar ao lado da Venezuela para fazer com que essa crise não escale ainda mais, pode ser que seja talvez a deixa para que Donald Trump deixe de lado esse tema e passe a se dedicar a algum outro conflito, a alguma outra celeuma envolvendo outro país do mundo.
Mota, qual o risco dos Estados Unidos invadirem a Venezuela, ainda mais diante agora dessa aproximação e contato, né, entre Rússia e a Venezuela? Essa aproximação em contrato entre Rússia e Venezuela já é antiga. A Venezuela tem, pelo menos há uma década, muitos equipamentos militares russos, tem caças russos, que na época que foram comprados eram bastante avançados. E eu acho que o Donald Trump não tem nenhum interesse em começar uma guerra na Venezuela. O que acontece é que os Estados Unidos estão reagindo ao que eles percebem como ameaças. Todos os anos acontecem nos Estados Unidos mais de 100 mil mortes por overdose. E os criminosos ligados ao narcotráfico também representam uma ameaça interna aos Estados Unidos. Essas operações que os Estados Unidos estão realizando no Mar do Caribe não são tiroteios à toa contra pobres pescadores. Elas partem de informações de inteligência. E o objetivo é forçar os traficantes de drogas a mudar as suas rotas, dificultar a operação, elevar os custos do crime. É o que propõe o Prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary Becker, que diz que os criminosos são movidos a incentivos e punições. Os traficantes não são exceção.